Eles ficaram dias presos aqui, sem conseguir sair, com lama até o joelho e corpos ao lado, esperando a próxima bomba cair. No verão de 1914, o mundo acreditava em uma guerra rápida. Exércitos marchavam com uniformes coloridos, cavalaria e o som de trombetas. A promessa era de que todos estariam em casa antes do Natal. Mas o poder de destruição das metralhadoras e da artilharia pesada mudou o cálculo. Avançar tornou-se impossível. Correr em campo aberto era sentença de morte. Para sobreviver, os soldados cavaram. Primeiro buracos rasos, depois fendas profundas conectadas, quilométricas. O que era para ser um abrigo temporário tornou-se uma cicatriz permanente na Europa. Da costa da Bélgica até a fronteira da Suíça, a guerra parou. Milhões de homens se enterraram vivos em uma linha de terra e arame farpado, que não se movia. A Primeira Guerra Mundial deixou de ser sobre conquista de território e passou a ser sobre resistência ao inferno. Onde o solo era úmido, a água brotava do fundo. As paredes de terra desmoronavam sob a chuva. O cheiro não era de glória, era de mofo, de pólvora e de decomposição. A liberdade de movimento que definiu todas as guerras anteriores desapareceu. O soldado agora era um prisioneiro da terra que ele mesmo cavou. Viver em uma trincheira não era apenas lutar, era apodrecer lentamente. O chão nunca estava seco. A água acumulada misturava-se ao sangue, ao óleo das armas e aos dejetos, criando uma lama cinzenta e espessa que engolia as botas. Muitos soldados desenvolveram o pé de trincheira. A umidade constante fazia a pele inchar, ficar dormente e, em casos graves, gangrenar. Homens perdiam os pés sem disparar um único tiro. E onde havia lama e restos, havia ratos. Não eram ratos comuns. Alimentados pelos suprimentos abandonados e pelos corpos que ficavam presos no arame farpado da terra de ninguém, eles cresciam até o tamanho de gatos. Corriam sobre os soldados enquanto eles tentavam dormir, roíam as botas, infestavam tudo. A convivência com o asco tornou-se a rotina. O inimigo não era apenas o soldado do outro lado, era o piolho que causava febre e a sarna que não deixava ninguém descansar. A alimentação chegava fria quando chegava. O pão era duro, as conservas eram metálicas. A sede era saciada com água que muitas vezes tinha gosto de cloro ou de morte. Para suportar o frio do inverno europeu, os homens se amontoavam em nichos cavados nas paredes das trincheiras, os chamados dugouts. Ali, no escuro, o tempo deixava de existir. Um dia parecia uma semana parecia uma eternidade. A espera era o maior tormento. O silêncio na trincheira nunca era total. Havia sempre o som metálico de uma pá, um sussurro ou o estalo de um galho na terra de ninguém. Mas o que realmente quebrava a sanidade era o som da artilharia. Não eram explosões isoladas, eram tempestades de aço que duravam horas, às vezes dias inteiros. O chão tremia, as paredes desmoronavam e o ar desaparecia sob a fumaça. Muitos homens não suportaram. O que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, na época era chamado de shell shock. A psicose do bombardeio. Soldados ficavam catatônicos, perdiam a fala ou tremiam incontrolavelmente sem nenhum ferimento físico. O trauma não estava no corpo, estava no som, na espera e na certeza de que a próxima granada poderia cair exatamente no seu nicho de terra. E quando o bombardeio parava, vinha o apito, o som mais temido. Era o sinal
para ir por cima, sair da segurança relativa da vala e correr em direção ao arame farpado. Ali, a poucos metros, metralhadoras operadas por homens que viviam no mesmo inferno do outro lado faziam o seu trabalho. Milhares morriam em minutos para conquistar 10, 20 metros de lama. Ao final do dia, os sobreviventes voltavam para a mesma trincheira, olhavam para os lugares vazios dos companheiros e esperavam o amanhã. A guerra não era mais um ato de bravura, era uma estatística de desgaste. Em 1918, as armas finalmente silenciaram. O cessar-fogo não trouxe apenas alívio, trouxe um choque. Quando os homens saíram das valas, o mundo que encontraram já não era o mesmo. Vilas inteiras haviam desaparecido. Florestas eram apenas troncos carbonizados espetados na lama. A terra estava tão saturada de metal e veneno que, em algumas regiões, nada cresceria por décadas. As trincheiras foram abandonadas, mas nunca esquecidas. Elas moldaram a mente de uma geração que aprendeu que o progresso tecnológico poderia ser usado para criar o sofrimento mais eficiente da história. O cavalo deu lugar ao tanque. A bravura individual deu lugar à resistência industrial. O custo foi de quase 10 milhões de soldados mortos, muitos deles ainda perdidos, soterrados sob as terras agrícolas da França e da Bélgica até hoje. Atualmente, se você olhar do alto em certas partes da Europa, ainda verá as marcas, ondulações suaves no gramado, cicatrizes na terra que se recusam a sumir totalmente. São os restos de um tempo em que a humanidade decidiu parar de andar e começou a se enterrar. A civilização, que começou com muros para proteger grãos, quase terminou em buracos para esconder corpos. A Grande Guerra acabou, mas a sombra das trincheiras ainda define como entendemos o limite do horror humano. Obrigado por assistir até aqui. Se este relato te tocou, deixe um like e um comentário para apoiar o projeto.